Eu hoje, o Fábio Cuba, Sim, eu adoro uma briga. é mesmo. Boa, boa, boa. Briga de porrada não. Também não fuja se precisar, mas melhor não. Gente, como você diz, quatro olhos de óculos, né? Não sabe brigar, mas até que eu aprendi. Tive de aprender. Não que eu soubesse naturalmente, né? Assim, da vivência. Ler os 12 Césares não ajuda nada. A gente fica sabendo da crueldade dos outros, mas não desperta a própria crueldade. E eu hoje fiz uma crítica muito dura ao professor e jurista Pedro Serrano, que dá aula de Direito Constitucional na PUC. Um professor conhecidíssimo, um jurista conhecidíssimo, reputadíssimo, e justamente reputado. Não estou contestando. E ele deu uma entrevista à Folha hoje e criticou a decisão do Alexandre de Moraes, segundo fundamentos que ele entende da leitura que ele faz do direito constitucional. E eu fiz uma crítica dura a ele no blog, dura, porém civilizada, dura, porém honesta, dura, porém não ofensiva, expondo o meu ponto de vista. Ele me mandou uma mensagem muito simpática e muito educada pelo WhatsApp. Começamos uma conversa. Resultado, ele vai escrever um artigo no meu blog, né? Ele, junto com outro grandíssimo jurista, Lênin Streck, que também não concorda comigo. O Serrano se identifica como uma pessoa de esquerda. E olhem que coisa. Ele, uma pessoa de esquerda, eu não sou. O Lênin Streck, quando ele quiser, ele se define ideologicamente, mas um jurista reconhecidíssimo no Brasil, com trabalhos importantíssimos. Ambos críticos do governo Bolsonaro, tanto ou mais do que eu, e acham que a decisão do Alexandre é incorreta. Eu continuo a sustentar que a decisão está corretíssima. Mas nenhum deles mente. Nenhum deles está dizendo que o Alexandre suspendeu a posse porque o Alexandre de Moraes, porque o Alexandre Ramagem, é amigo do Bolsonaro. As premissas são de outra natureza. Absolutamente respeitáveis, embora eu discorde. Entenderam que o Brasil precisa redescobrir? Está se oferecendo como exemplo? Não, só estou falando que o Brasil precisa redescobrir a capacidade de divergir sem ofender. A capacidade de divergir sem achar que o outro tem um plano secreto para dominar a humanidade. Sem achar que o outro tem que ser eliminado da face da terra. Sem dirigir outra ofensas grosseiras e gratuitas e que elucidam muito pouco o objeto que está ali sob disputa intelectual, que seja. Vai escrever um artigo no meu blog. No mesmo blog em que eu contestei. De maneira clara e inequívoca. Tá certo? É disso que precisamos. E precisamos de pessoas que tenham apreço genuíno pela ciência que escolheram, pelo saber que escolheram, pelo caminho que escolheram para participar do debate público. E, infelizmente, isso hoje está se tornando cada vez mais raro. Às vezes, o alinhamento ideológico, a escolha política que a pessoa faz, não lhe dá conta do tamanho da bobagem, da barbaridade que ela é capaz de perpetrar. Está falando de alguém? Estou falando do Mauro Ribeiro, do presidente do Conselho Federal de Medicina. Eu estou abismado com as coisas que este senhor é capaz de afirmar.
Ele fez um vídeo atacando governadores do Nordeste, porque governadores do Nordeste estão pedindo médicos, mais médicos, médicos muitas vezes formados, brasileiros formados no exterior, que venham para o Brasil, que trabalhem, que se criem facilidades para eles, porque faltam os médicos. Não é uma questão intelectual, meu senhor. Não é uma divergência de natureza filosófica. Não é uma divergência ideológica. É ausência de médico. Extinguiu-se o programa Mais Médicos, né? Ou extinguiu-se. Dispensaram-se os médicos cubanos e outros. Muitos médicos que estavam no chamado programa do médico de família, que era um outro programa, foram para o Mais Médicos, porque pagava mais, deixaram aquele outro programa a descoberto, e nós estamos com menos médicos do que tínhamos na fase da pandemia. Isso é verdade ou é mentira, senhor? Aí eu leio, o presidente do Conselho Federal de Medicina, Mauro Ribeiro, publicou um vídeo no qual chama de atitude covarde a solicitação de governadores do Nordeste para que o governo federal autorize a atuação de médicos brasileiros formados no exterior, mesmo sem diplomas revalidados no país no combate ao Covid-19. O pedido foi encaminhado pelos governadores da região no mês de abril. Aí, aspas, vejo essa situação como uma situação de traição desses governadores com argumentos falaciosos, com argumentos mentirosos, se aproveitando do momento de maior ameaça da história da nossa sociedade em relação a uma doença terrível, altamente transmissível e de uma letalidade muito rápida para provarem algo totalmente desprezível. Corporativismo, desculpe, corporativismo insuportável nessa hora, nem que fosse para discutir, meu senhor, uma validação temporária. Ou o senhor acha que esses governadores estão pedindo médicos para quê? Só para perturbar a sua categoria? Claro que há médicos e médicos, mas a categoria no conjunto, como grupo, e quase que em massa aderiu à candidatura do Bolsonaro, agora vê milhares de seus pares doentes, muitos morrendo. Vem uma orientação destrambelhada, não científica, que parte do poder estão calados. Inclusive, e aí sim, e agora eu quero falar com o Mauro Ribeiro de novo. O Mauro Ribeiro levou o Conselho Federal de Medicina a autorizar o uso da cloroquina depois de um encontro com o Bolsonaro, que ele poderia ter feito sem o encontro, mas ele fez questão de fazer o encontro, e deu uma resposta que a história há de lhe cobrar. Que eu pergunto se isso é a resposta de um médico ou de um político. Pergunta o repórter. É seguro prescrever o medicamento, a cloroquina, para casos leves? Na realidade, se você pensar, o CFM autorizou o uso da droga sem seguir aquilo que nos guia, que é a ciência. Então eu tenho um presidente do Conselho Federal de Medicina que disse que liberou a cloroquina sem seguir o conselho da ciência. Que é mais ou menos o Conselho Federal de Engenharia, né? Tem Conselho Federal de Engenharia? Enfim, o que quer que seja, correspondente, solicitar uma técnica de construção de ponte sem, Fábio Cuba, a autorização da ciência. Opa, mas você acha que isso para em pé? Não sei. Vou construir um vão livre de 18 quilômetros. Será que cai? Não sei. Vamos tentar. O que nos guia é a medicina baseada em evidência. São os grandes trabalhos publicados em grandes revistas, rigorosos. Que não temos em relação à hidroxicloroquina. Então liberou por quê? É uma excelente medicação para outras doenças, mas para a Covid não existe nada.
Opa! Agora, existem estudos observacionais, feitos por pessoas sérias, que afirmam que tem resultado. Os estudos observacionais, no ranking da ciência, praticamente não têm valor. O senhor é contra que não tenha? O senhor é a favor que tenha ou não? Nesse caso, como não temos nada e a doença é devastadora, decidimos liberar o uso da droga, hein? Como é que é? Já que não temos nada, vai isso mesmo? Uai, por que não chá de camomila? Que pelo menos é inócuo. Hã? Por que não chá de erva doce? Que pelo menos mal não faz. Não tem efeito colateral. Por que não reza? Por que não passa espiritual? Por que não macumba? E eu não estou fazendo um brague, eu respeito todas as religiões. Por que não convocação de seres de outro planeta? Qual é a diferença entre isto que o senhor está dizendo e essas alternativas aqui? Tem uma. A cloroquina, a hidroxicloroquina com azitromicina mal administrado mata. Neste caso, como não temos nada, mas não, atenção, decidimos liberar, mas não recomendar. Sabe o que o senhor me lembra? Gente que faz quarentena e quer que os outros trabalhem. É isso que eu me lembro. Gente que não vai andar de transporte público, mas defende que os outros andem. É isso que o senhor me lembra. O senhor autoriza, mas não recomenda. Liberar nessa situação que o médico converse com o paciente e tenha decisão compartilhada, esclarecendo que não há trabalho que mostre benefício e pode haver efeitos colaterais graves. Essa resposta, meu senhor, entrará para a história. Entrará para a história. Cada um que julgue a responsabilidade da resposta. O senhor vê que eu não estou colocando palavras na sua boca. Eu estou usando as palavras da sua boca. Ô, seu Mauro Ribeiro, quando o senhor contratar um pedreiro para fazer um serviço na sua casa, se o senhor perguntar para ele, vai ficar bom, e ele desse essa resposta que o senhor deu, o senhor contrataria o serviço dele? Hein? Se o senhor levasse seu carro para arrumar e perguntasse para o mecânico, vai ficar bom, ele desse essa resposta, o senhor deixaria o carro para arrumar? Se o senhor vai ao médico, nem sei qual é a sua especialidade, mas o senhor vai ao médico, a um especialista de alguma área que não seja a sua, e ele lhe propõe esse tipo de tratamento, o senhor topa? O senhor está pedindo ao doente que não conhece medicina, que está ali com medo de morrer, ou então a seus familiares, que arbitrem sobre uma coisa dessa gravidade? E aí o senhor pega um Nordeste. Nós já temos situação calamitosa em Fortaleza, né? Nós já temos uma situação muito grave em Pernambuco. Se formos para o norte, o Amazonas está vivendo a situação que está vivendo, o Pará. Os números indicam que vem uma escalada brutal da doença, com um bando de retardado dizendo, tá vendo como não adiantou nada o distanciamento? Creiam, com todos os sortilégios que nós viveremos, adiantou sim. Adiantou sim. É só colocar os números numa escala logarítmica, procure saber o que é isso,
para você ver que a gente conseguiu fazer assim em vez de fazer assim. Mas vai ter sim o grande momento. Com o ministro da Saúde, mesmo com aquele seu discurso confuso, atrapalhado, vexaminoso, admitindo que nós podemos ter 1000 mortes por dia, Soro ousa chamar governadores que estão sem médicos de covardes? Eu propus na minha coluna da Folha hoje um tribunal Russell para o futuro, para avaliar o comportamento de personagens públicas durante a Covid-19. Não é um tribunal penal, é um tribunal moral. Para saber quem, com as suas palavras, com as suas ações ou com as suas eventuais omissões, quem contribuiu para a vida, quem eventualmente contribuiu para a morte. Não é? Porque todas as previsões dos prudentes estavam certas e estão se cumprindo. O único que não está cumprindo o seu dever e o seu papel é o governo federal. Das UTIs prometidas aos estados, chegaram apenas 11%. Então, além da questão ideológica, que é grave, porque falta eixo, falta orientação, falta adesão a um padrão científico de parte do governo, há, Fábio Cuba, meu querido Coutinho, sim, a pior de todas as ideologias, a incompetência. Esta é a pior de todas. A incompetência é ideologia quando o sujeito fabrica toda uma teoria, quase uma teoria do saber, para justificar a sua incompetência, acaba virando, né? E, infelizmente, este é um governo, antes de mais nada, antes de qualquer outra crítica que se possa fazer, e há muitas, ressalvando-se ilhas de competência, este é um governo incompetente. Lamento te dizer isso, a evidência está aí.